Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Alexandre Zilotti e nós somos um grupo de professores, um coletivo, com a proposta de promover empoderamento para jovens, especialmente estudantes da escola pública. Atualmente, o nosso canal conta com aulas de geografia, física, matemática, filosofia, sociologia, história e literatura. Também temos as nossas lives sempre às terças-feiras, às 20 horas. Convido vocês a que se inscrevam no nosso canal. Se gostarem dessa aula, peço que curtam e compartilhem com outros estudantes que possam gostar desse conteúdo. Sigam também os nossos projetos através do Instagram e do LinkedIn, sempre pelo @escolheduc. Se você é educador ou professor de qualquer matéria ou segmento e quiser colaborar com a gente, escreva um e-mail para o escolheduc@gmail.com. Vamos para a aula! Então, pessoal, esta é a primeira aula da série de trigonometria aqui do nosso canal, né? E hoje nós vamos tratar do seno e cosseno de um arco trigonométrico. Eu sempre recomendo, né? Eu deixo aqui antes da aula algumas dicas de conteúdos que você pode estudar antes para que a aula de hoje fique um pouco mais clara e mais fácil de você entender, né? Então você saiba que para entender a aula de hoje seria legal você ter passado pelos conteúdos de razões trigonométricas, né? No triângulo retângulo, arcos e ângulos, graus e radianos, ou seja, e o estudo do ciclo trigonométrico. Né? Esses três conteúdos aqui a gente está supondo que vocês já viram, se não, vocês procurem as aulas aqui no canal, né? E aí estudem esses temas antes e depois venham para essa aula. De qualquer forma, dá para você entender também, né? Porque a gente sempre faz muito passo a passo e assim fica fácil para você. O nosso objetivo é transformar a matemática em algo fácil e acessível, então eu vou deixar uma aula tranquila de assistir. Agora, claro, pessoal, só assistir aula de matemática não adianta, né? Como eu sempre digo, estudar um pouco todos os dias de matemática, é sempre importante essa rotina, né? Fazer exercícios, muitos exercícios. Matemática se faz estudando, pessoal, e não lendo, e nem lendo, vendo aulas. É preciso pegar o lápis e o papel e fazer os exercícios. Assim é que a gente aprende. E nunca fique com dúvidas, pessoal. Então, o canal aí do chat aí da aula está aberto para você mandar suas dúvidas, ou se quiser, no particular, pelo aleprofmate@gmail.com. Esse é o meu canal. Seno e cosseno de arco trigonométrico, e essa série de trigonometria que a gente está colocando aqui no canal, ela trigonometria é um tema muito importante, né, pessoal? Ele atravessa os 3 anos do ensino médio, é um tema delicado, é um tema longo, complexo, cheio de coisas e detalhes, e muitos detalhes. Então, tem desde a trigonometria do triângulo retângulo até funções trigonométricas. Então, é um tema bastante complexo assim para a gente estudar, tem que ser feito com calma e que cai muito nos vestibulares, tanto os vestibulares das públicas aí, como o FUVEST, Unicamp aqui em São Paulo, ou também no Enem, né? É um tema que está sempre recorrente. Então, precisa ter domínio desse conteúdo, tá bom? Então, nós vamos começando já, pessoal, né? Pelas definições mais importantes de seno e cosseno, né? A gente vai deixar a tangente, que é a terceira relação aí, para uma outra aula, né? Então, o que seria o seno, né? Vamos lembrar lá do triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, imagine esse triângulo aqui. Então, esquece um pouquinho esse desenho por enquanto e fixa o seu olhar aqui nesse triângulo OPC aqui, ó, OPC. É um triângulo retângulo, né, com dois ângulos agudos e um ângulo reto, obviamente. E a gente está chamando esse triângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui de alfa, né? E o que era o seno, né, pessoal, no triângulo retângulo? O seno do triângulo retângulo, vamos escrever aqui, ó, né? O seno de alfa era o cateto oposto a alfa, op a alfa, sobre a hipotenusa. Lembram disso? Então, essa relação básica do triângulo retângulo, se você usar ela aqui, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é esse segmento aqui, ó. Cateto oposto alfa, né? Esse segmento verde aqui. E a hipotenusa é o 1. Professor, por que é 1 a hipotenusa? Essa é a definição do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é uma circunferência de raio 1, por definição, trigonométrico, né? Ele é uma circunferência de raio 1, por definição, e esta definição, eu costumo dizer, os alunos ficam às vezes inquietos, assim, né? Por que é 1 e isso dá certo se o raio não é 1? Não, o raio, o ciclo trigonométrico é 1, e isso é por uma razão muito simples, é que a gente vai precisar definir o seno dentro desses outros lugares do ciclo trigonométrico aqui, ó. Outros valores de alfa que estejam fora do primeiro quadrante, que estejam no segundo quadrante, no terceiro, no quarto. Por isso a gente precisa expandir a definição de seno do triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico. E aí é necessária essa construção com o raio igual a 1. Você vai ver por que agora. Ó. Quem é o cateto oposto? É esse segmento aqui. Esse segmento é igual a esse. Ó. Mede quanto? N.
Lembrando que aqui nós temos um ponto P de coordenadas, né, abscissa M e ordenada N, no X e no Y. Então, essa medida aqui do cateto oposto é é N dividido por 1, que é igual a N. Então, pessoal, isso me permite definir, ó, que o seno de alfa é o N. Então, o que, que é isso? O que, que eu estou dizendo, na verdade? Vou apagar aqui tudo isso. O que, que nós estamos dizendo aqui, pessoal? Que eu estou definindo agora o seno de alfa dentro do ciclo trigonométrico como esse N aqui. Mas quem que é esse N? É a ordenada do ponto P, ou seja, aquele número que está no eixo Y. Então, esse N aqui é a ordenada. E isso vai valer quando eu puser esse P aqui, ou quando eu puser esse P aqui, ou quando eu puser esse P aqui. Em qualquer lugar do ciclo trigonométrico, nós vamos sempre trabalhar com o quê? Com o seno do arco. Lembrando, né, pessoal, fazendo parênteses aqui, o alfa é o ângulo, então aqui nós temos o arco alfa, né? Com extremidade aqui, né, no ponto P. Então, o seno desse arco vai ser quem? Vai ser a ordenada. E, por analogia, né, quem que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, que é o M, esse vermelhinho aqui, sobre 1. Lembrando, então, né? Vou escrever aqui, porque eu esqueci de escrever a definição do cosseno no triângulo retângulo. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que vai dar isso? Vai dar o cateto adjacente, que é o M, esse vermelhinho, sobre 1. E isso é M. Tá bom, pessoal? Então, o seno vai ser o N, que é a ordenada, e o cosseno vai ser o M, que é a abscissa. Tá bom? E isso, por que eu estou falando isso? De novo, vou falar mais uma vez. Nós tínhamos uma definição para triângulo retângulo, que era essa daqui. Isso é para triângulo retângulo. Mas, professor, por que eu preciso de uma definição diferente? Porque estes valores aqui, ó, o P, desde aqui, do valor alfa igual a 0 até o valor alfa igual a 90, né, eles são valores possíveis para um triângulo retângulo. Lembra que esse ângulo alfa, no triângulo retângulo, ele é sempre agudo. Né? Se o ângulo for obtuso, já não é mais, nós não temos mais a possibilidade de um triângulo retângulo, então essa definição perde o sentido. Mas o sentido de seno e cosseno não se perde. Então, se eu tiver um ponto aqui, eu vou saber, a partir dessa definição, que quem é o seno desse arco aqui, que vai parar aqui? O seno vai ser a ordenada e o cosseno vai ser a abscissa. Então vamos ver na prática isso como fica? Assim, ó. Ah, peraí, antes de ver na prática, vamos só passar então para as simetrias. Né? Então, o que, que são as simetrias? São, é como se a gente fosse levar o ângulo que a gente tem no primeiro quadrante, aqui no Q1, né? Para o Q2, para o Q3 e para o Q4. Q1, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Professor, o que é esse π menos alfa? Não estou entendendo nada. Calma. Então, vamos pensar assim. Ó. Aqui é o arco alfa. Quando a gente fala arco, pessoal, a gente está falando disso aqui, ó, um pedaço da circunferência. Tá vendo? Isso aqui é alfa. Então, ele começa aqui, nesse lugar que nós dizemos que é o zero, né? E ele vai até aqui, alfa. Esse arco alfa, corresponde ao ângulo central alfa aqui. Se você olhar bem, esses 4 triângulos retângulos que estão aqui, ó, tem alfa aqui também, tem alfa aqui também, e tem alfa aqui também. São 4 triângulos iguais, congruentes, né, pessoal? Então, o que, que seria se eu quisesse pensar? Então vamos lembrar o que eu acabei de falar. O que, que é o seno de alfa? O seno de alfa, então eu pus aqui, né? Volta aqui no slide anterior. O seno é a ordenada. Onde que eu encontro a ordenada? Eu encontro no eixo Y. Então eu chamei de eixo Y, olha aqui nesse slide. O eixo Y eu chamei de eixo dos senos. E o eixo X eu chamei de eixo dos cossenos. Então, relembrando, se eu estou aqui, quem é o seno de alfa? É esse valor aqui. Ó. É o seno de alfa. Então, se eu quiser pensar neste arco aqui, o seno desse arco aqui é a ordenada, certo? Então vai ser o mesmo. Esse seno deste arco e seno deste arco são iguais, concorda? Agora, quem que é esse arco? Por que é π menos alfa? Π é aqui, ó. É 180 graus, certo? Então imagina, você tá do zero até o π, 180 graus, aí você anda alfa para trás, ou seja, se subtrai alfa. Alfa não é essa medida aqui, ó. Alfa é essa medida aqui, mas também é essa daqui. Então, se eu estou em π e ando alfa para trás, eu estou no π menos alfa. Se eu estou no π e ando, eu estou falando ando que é somar, né? Ando alfa para frente, eu somo alfa, então é o π mais alfa. E aqui, por que é 2π menos alfa? Lembra que a volta começa no zero e ela vai dar
a volta completa dos 360 graus, volta no 2π radiano, ou seja, tem o 0 radiano, que é um arco côngruo do 2π radiano, ou seja, o 0 e o 2π, quando eu dou uma volta completa, eu volto para o 0. Então, o arco 0 e o arco 2π se encontram no mesmo ponto, são chamados de arcos côngruos, tá bom? Para você que já estudou, você vai lembrar. Então, por que que aqui, vamos dizer, é 2π menos alfa? Porque eu dou a volta inteira, 2π, e retrocedo alfa. Por que retrocedo? Porque esse ângulo é alfa, né? Então, nós temos esse ângulo aqui que é alfa, então eu vou de 2π alfa para trás e eu chego em 2π menos alfa. Por que que esses caras são chamados de simétricos, esses quatro caras aqui? Porque, olha só, é o que a gente estava falando. Então, a gente vai permitir a gente descobrir as identidades do seno. O que que são as identidades do seno? Vão ser assim, ó. O que que será o seno de π menos alfa? Vamos pensar. O seno de π menos alfa não é a ordenada? Ó, o eixo do seno está aqui, então eu vou buscar aqui, ó. Esse seno está aqui, onde eu estou marcando. Ó. Vou marcar de vermelho aqui, ó, que é o seno de alfa. Esse é o seno de alfa. E esse é o seno de π menos alfa. Eles são iguais. Então, o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. Eu já vou colocar isso aqui em exemplos, você vai entender. Essas formulinhas, pessoal, que eu vou pôr aqui, são 3, de simetria. Tem muitos livros e muitos professores que decoram, manda decorar e aprender de memória esses valores. E o pessoal se atrapalha muito com essas fórmulas. Então, eu queria mais que você entendesse e, na prática, eu vou mostrar no próximo slide. Mas vamos continuar. Então, fizemos já o seno de π menos alfa. Agora, vamos fazer o seno de π mais alfa. Primeiro eu estou fazendo o seno, né? As identidades do seno. π mais alfa. Seno de π mais alfa. Π mais alfa está aqui. O seno de π mais alfa, vou buscar lá na ordenada. É esse cara aqui. Esse é o seno de π mais alfa. É a projeção no eixo do seno. Ó. Então, esse valor aqui é o seno de π mais alfa. Só que esse valor, pessoal, é exatamente o oposto desse. Lembra, né? Aqui nós estamos com o ponto 0, aqui o raio é 1, então nós estamos no ponto 1, e aqui nós estamos no ponto menos 1. Então, essa parte aqui de cima é a positiva, essa parte aqui de baixo é a negativa, correto? Então, esse seno aqui, ele é o mesmo valor desse, né? Este seno aqui de baixo, ele é o mesmo valor desse daqui de cima, só que oposto. E o daqui de cima não era seno de alfa? Então, esse seno aqui é o oposto do seno de alfa. Então, quem que é o seno de π mais alfa? Que é esse arco aqui, é o oposto de seno de alfa, menos seno de alfa. E por último, o 2π menos alfa. O 2π menos alfa também tem o seno no mesmo lugar, que é aqui embaixo, oposto desse daqui de cima. Então, vamos ter a terceira identidade, que é qual? Seno de 2π menos alfa igual a menos seno de alfa. Beleza? Então, essas regrinhas, importantes de entender, se você conseguiu acompanhar, se não, volta, pausa, tenta entender como é que nós estamos dizendo isso. Se você tiver dúvidas, não esquece de deixar perguntas. Vamos fazer a mesma coisa para o cosseno, pessoal. Então, lembrando que o cosseno, o eixo do cosseno está aqui, ó. Está de amarelo aqui para a gente ver. O eixo do cosseno está aqui, ó. Tá? Esse amarelo aqui. Então, o que a gente tem? Onde que eu acho o cosseno? Volta lá para o primeiro slide. Ó. O cosseno ele está na abscissa. Onde que eu falei que era o cosseno? Na abscissa. A abscissa é eixo x. Ó. Então, a abscissa desse arco ela vai se encontrar aqui nesse eixo, nesse valor, que está compreendido entre 0 e 1. E aqui para trás, 0 e menos 1. Ok? Daqui a pouco vamos ver alguns exemplos na prática, vai ficar mais claro para você. Segura a onda aí. Então, aqui, ó, eu estou no alfa. Cadê o alfa? Vamos marcar o arco alfa aqui. Cadê o cosseno de alfa? Está aqui. Esse é o cosseno de alfa. Beleza? Olha que legal, ó, o cosseno de alfa. E aqui, ó, é o cosseno de 2π. Onde que tá? Aqui é o 2π menos alfa. Onde que é o cosseno de 2π menos alfa? Aqui também, porque é a projeção no eixo x, no eixo dos cossenos. É sempre a projeção. Então eu já posso escrever a terceira, né? Seria a terceira. O cosseno de 2π menos alfa é quanto? É o cosseno de alfa. Chama identidade porque é uma igualdade, né? Ou seja, eu posso falar de cosseno de 2π menos alfa falando com o mesmo valor do cosseno de alfa. Isso facilita na hora da gente pensar nos valores notáveis principalmente. E aqui esses outros dois? O cosseno de π menos alfa ele vai aonde? Vai aqui. E o cosseno de π mais alfa ele vai aqui também. Então eles estão ambos aqui. E quem é esse valor aqui? Como esses quatro triângulos são iguais, essa medida aqui, que é o cosseno de alfa, essa medida aqui, ela é exatamente igual a qual? Exatamente igual a essa. Só que com o sinal trocado. Porque aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o menos 1.
Então, este cosseno de π mais alfa e o cosseno de π menos alfa projetam neste valor que é o oposto desse. De novo, o cosseno do π menos alfa projeta aqui, o cosseno do π mais alfa projeta aqui, e esse valor é o mesmo que esse, com o sinal oposto, ou seja, esse aqui é positivo, aqui é negativo. Então, nós vamos ter o quê? O cosseno, vamos escrever as duas identidades aqui. O cosseno desse primeiro aqui, π menos alfa, é o oposto do cosseno de alfa, ou seja, menos cosseno de alfa. E o cosseno de π mais alfa é igual ao cosseno de alfa. Aliás, ao menos cosseno de alfa. Também ambos são aqui no negativo. Tá bom? Então essas são as três identidades que, de verdade, eu não sugiro que você decore e acho que isso daqui fica para depois, até para você entender. Nós não vamos usar essas fórmulas aqui, não pretendo usar essas fórmulas em exercícios. O que eu pretendo usar nos exercícios, professor? Pretendo usar esse ciclo trigonométrico aqui super completo que eu fiz. Então, eu quero sugerir que você agora dê um print na tela, né? Porque esse ciclo trigonométrico vai ser para você estudar. Então aproveita agora e printa a tela, porque aqui eu coloquei todas as informações possíveis que pode ter num ciclo trigonométrico. Então primeiro vamos começar aqui pelos números em verde. Ó. Bom, primeiro aqui o eixo do cosseno na horizontal, o eixo do seno na vertical, o ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio 1, ok? Então todo esse aqui é 1, isso aqui é 1, né? Isso aqui está num plano cartesiano, então esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Então esse ponto aqui é o ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Esse aqui é o ponto 1, 0. Esse aqui é o ponto 0, 0. E esse aqui é o ponto menos 1, 0. Abscissa menos 1, ordenada 0. Esse ponto aqui é 0 de abscissa e 1 de ordenada. Esse é o 0, 0. E esse é o ponto de abscissa 0, o x é 0 e o y é menos 1, ok? Agora, vamos então olhar os verdinhos. Aqui eu pus os ângulos, ó. Então, que ângulos são esses, pessoal? Não tirei isso aqui da minha cabeça. São os ângulos notáveis do triângulo retângulo. Lembra? Ó, 30, 45 e 60. Que são os notáveis? São aqueles que têm valores que dá para a gente escrever assim, com essas fraçõezinhas, tá bom? Então, vamos lembrar lá da aula de triângulo retângulo. Quem é o seno de 30? Lembra, o seno é aqui no eixo Y, seno. Então, o seno de 30 é 1/2. Tá vendo? Isso aqui a gente já sabia. Seno de 30 é 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, tá escrito aqui, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de... Desculpa, aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, esses três são ângulos notáveis. E o cosseno? Cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, raiz de 2 sobre 2. Desculpa. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, de novo, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. Né? Então, esses são os três valores dos ângulos notáveis do cosseno e esses os três valores notáveis do seno desses três ângulos aqui que são os notáveis. Aí em vermelho o que está? Está em radiano. Então lembra que π radianos é 180 graus. Então o que é 30 graus? Π sobre 6. O que é 45 graus? Π sobre 4. O que é 60 graus? Π sobre 3. Então eu posso falar em graus, que são os verdes, ou em vermelho aqui os radianos, beleza? Então tudo que você vai ver aqui na volta são em vermelho os radianos e em verde em graus. Então vamos ver agora aquelas simetrias. Vamos olhar para essa daqui, ó, pessoal. Essa daqui, ó. Π menos alfa. Ou, se você quiser, podemos escrever aqui, ó, 180 menos alfa, né? Em graus. O que é esse 180 menos alfa? Vamos olhar aqui. Pensa nesse 30 aqui, ó. Vamos rabiscar um pouquinho. Pensa nesse 30 aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 30 graus. Se você fizer um segmento aqui, né, paralelo ao eixo X aqui, você vai ter aqui também um ângulo de 30 graus, ó, um outro triângulo congruente a esse. E aqui você vai parar onde? Você vai parar no... Esse ângulo não é 30? Aqui não é 180, que é meia volta? Então, o que é aqui? Ó? 180 menos 30. O que é 180 menos 30? 150. Então, o que a gente vai falar? Que o 150 ele é simétrico do 30. Beleza? Quem é o outro simétrico aqui do 30 e do 150? Vamos aqui para baixo. Se eu vier para cá. Aqui eu tenho um novo triângulo, onde aqui é 30 graus também. Então, quem que é aqui? É 180 mais 30. Que é quanto? 210.
E aqui no quarto quadrante, o que eu tenho? Eu tenho aqui um ângulo de 30. Qual é o arco aqui? Então tá 360 graus, né? Então vamos olhar aqui no slide anterior, ó. 360 graus aqui, ó, uma volta inteira, menos alfa, 2π menos alfa. 360 menos alfa. Voltei. 360 menos 30 vai dar o quê? 330. Então, esses 4 ângulos, vou limpar aqui para a gente escrever de novo. Esses 4 caras aqui, ó, esse e esse, né, que forma esse retangulinho aqui bonitinho, eles são os simétricos, eles são simétricos entre si. A gente fala que eles são os simétricos do 30, porque o 30 a gente está, né, considerando ele no primeiro quadrante, no Q1, né? Então, no Q1 é o 30, no Q2, quem é o simétrico? É o 150. No Q3, quem é o simétrico? É o 210. E no quadrante 4, quem é o simétrico deles? É o 330. Por que eles são simétricos e por que eles são importantes? Muito fácil, porque eles têm senos e cossenos opostos ou iguais. Por exemplo, o seno de 30, lembra? É aqui, ó, no eixo Y. Olha o seno aqui. É um meio, tá vendo o azulzinho aqui? Então o seno de 30 ele é igual a quem? Ao seno de 150. Que legal. Seno de 30, ou seno de 150, é igual ao seno de 30. Lembra que eu tinha escrito a fórmula agora há pouco? Olha como era a fórmula. Era seno de π menos alfa, ou 180 menos alfa, igual ao seno de alfa. Ó, vamos voltar para você ver. Aqui, ó, seno de π menos alfa igual a seno de alfa. Falei que era difícil de entender aqui na fórmula, mas olha aqui que bonitinho que fica. Seno de 150, que é o 180 menos 30, né? Isso aqui é 180 menos 30. É a mesma coisa que o seno de 30. E é isso que a gente está vendo aqui no gráfico, né? No ciclo trigonométrico. Olha o seno aqui. O seno de 30 é igual ao seno de 150. E quanto é o seno de 30 e o seno de 50? Seno de 150 tá aqui em azulzinho, ó. 1/2. Beleza? Ah, e quais são os outros simétricos? Por exemplo, o 330. Então, se eu quiser calcular o seno de 330, se eu quiser saber o valor, calcular não. Se eu quiser saber o valor do seno de 330, eu tenho aqui 330, certo? Vou limpar aqui. 30 e 330. O seno, onde é? O seno é no eixo Y. Então, o seno de 30 é 1/2, aqui no azulzinho, ó. Escrito em azulzinho o valor. E o seno de 330? O mesmo valor do seno de 30, mas negativo, oposto, que é aqui, é menos meio. Então, o seno de 330 é o oposto do seno de 30. Que é quem? Menos 1/2. Né? Aqui não pus o valor, mas o seno de 30 aqui é mais 1/2. Então, o que eu tenho? Seno de 30, 1/2. Seno de 150, também 1/2. Seno de 210, menos 1/2. Seno de 330, menos 1/2. Então eu peguei esse exemplo aqui, pessoal, 30, 150, 210 e 330, mas dá para você fazer com todos, né, com todos os outros simétricos, tá bom? Então esses são os exemplos, assim, principais, tá? Vamos fazer só mais um. Podemos fazer um com algum outro desses daqui. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vamos olhar, por exemplo, faz de conta que a gente quer saber quanto é o cosseno de, vamos pegar um aqui no terceiro quadrante, no Q3, de 210. Quanto é o cosseno de 210? O cosseno não é no eixo X, ó. Então eu vou projetar o cosseno no eixo X. 210 está aqui, vou projetar lá no eixo X. Olha o que está dando aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Então eu sei esse valor. Mas por que eu sei esse valor? Porque esse valor é igual a esse aqui, que é esse ângulo aqui, que é o 30. Então, eu sabendo de cor os valores notáveis, e você tem que saber de cor os valores notáveis de seno, cosseno e tangente também, de 30, 45, 60, aquela tabelinha que a gente tem, seno de 30, seno de 45, seno de 60, do triângulo retângulo, esses valores 1/2, raiz de 3, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, vão ser muito, muito úteis para eu calcular qualquer outro valor. Então, o cosseno de 210 é o oposto do cosseno de 30. Então, eu vou escrever assim: o cosseno de 210 é o oposto do cosseno de 30. Dá para entender isso, pessoal? O cosseno de 30 está aqui, positivo, igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 210 está aqui, oposto desse aqui, negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, é assim que a gente faz para calcular os valores notáveis. Então, pessoal, eu chamo isso, essa figura aqui, que eu vou dizer de novo, eu vou até limpar ela aqui,
né, para você imprimir essa figura aqui. Talvez imprimir, dar um print nessa. Imprimir não, desculpa, dar um print, né, nessa tela aqui, para você ter isso como uma colinha mesmo, né? Verdadeiramente uma colinha. Que você vai aprendendo, vai decorando, vai aprendendo, vai decorando, né? Você vai olhando, vai entendendo. E quanto mais você olha, mais você entende, mais você mexe, mais você decora. Então não é para decorar sem entender, é para aprender. E aprendendo, eu vou aprendendo fazendo esse tipo de conta aqui. Pessoal, vou deixar agora, vou me dedicar agora a fazer senos e cossenos de 4 lugares aqui do ciclo que causa muita confusão para os meus alunos. Então, eu vou só ajeitar a lousa um pouquinho aqui. Pronto, deixei o exemplo aqui pronto para vocês, né? Os exemplos que a gente tinha feito. Mas eu quero olhar agora para esses lugares aqui, ó. Então, por exemplo, esse arco aqui, né? Quando eu aponto para cá, eu fico sempre pensando o que os alunos pensam quando eu aponto para cá. Quando eu aponto para cá, eu estou apontando para o eixo X ou eu estou apontando para o ciclo trigonométrico. Né? Então, eu estou apontando para o ciclo trigonométrico e para o eixo X. Então, se eu olhar para cá olhando para o arco que é esse? Vamos olhar em vermelho e em verde. O arco é o 0 grau ou 0 radiano. É a mesma coisa. Esse arco ele tem um seno e um cosseno, certo? Então, quem seria o seno do arco 0? O arco 0 está aqui. Lembra o que é o seno? O seno ele é projetado aonde? No eixo Y, no eixo dos senos. Então, se você pegar o arco 0, que está aqui, esse vermelhinho e esse verde, e projetar o valor dele no eixo Y, lembra, aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Está escrito aqui em azulzinho, né? Então, quem é o seno de 0? É 0. Aqui, ó, é esse 0 aqui. Vou deixar em vermelho, para você saber que é esse 0 aqui. Quem é outro lugar que eu quero calcular? Eu quero calcular aqui em cima, ó, no 90, ou π sobre 2. Eu estou optando sempre por escrever em radiano, pessoal, porque é o mais comum, tá? Mas vários exercícios aparecem em graus também, então seno de 90, né? Na hora que a gente vai para o ciclo trigonométrico, a gente começa não a abandonar, mas a gente começa a usar muito os múltiplos de π, né? Que são esses números π sobre 3, π sobre 4, 4π sobre 3, etc. Né? É importante também, não vou perder muito tempo, não vou falar nessa aula, já falei em outra aula, que por que aqui, né, é 5π sobre 6, né? Tem um jeitinho fácil de fazer, né? Porque aqui é 1/6, né, de π, e aqui é 5/6, né? Então a gente tem umas frações aqui. Aqui é 6/6 menos 1/6, que dá 5/6. Se você não entendeu, volta essa parte, ó. 6/6, o inteiro, menos 1/6. Esse valor é 1/6. 1/6 de π. 6/6 de π, menos 1/6 de π, dá 5/6 de π. Essa lógica, pessoal, que eu já falei em outro vídeo, dá para fazer para todos. E a gente acaba decorando esses valores vermelhos aqui em radianos, sem precisar ficar transformando π em 180 e fazendo aquela conta. Se bem que para quando a gente... Eu fiz muito tempo na minha vida, enquanto eu não tinha aprendido, né, essas práticas, eu não me dediquei da aula e fiz muitas vezes, porque a gente dá aula tanto disso que a gente acaba decorando, né? Mas eu ficava fazendo a conta, né? Π é 180, 5 vezes 180 dividido por 4 vai dar 225. Mas dá para saber esses valores sem fazer a conversão do π igual a 180. Mas vamos voltar para onde eu estava. Seno de π sobre 2, está aqui, ó. Né? Esse valor, esse arco aqui em cima, né? Então, aqui. O que é o seno? É a projeção no eixo Y. Mas esse ponto aqui já está no eixo Y. Então a projeção é aqui nesse mesmo lugar. Quanto vale esse valor aqui? 1. Quanto vale esse valor é boa, né? Seno de π sobre 2 igual a 1. E aqui, seno de π. Vamos lá. De novo, agora vai ficar mais fácil. Seno de π. Seno de π. O π está aqui. Projeta ele aqui no eixo Y. Vai cair aonde? 0. Exatamente. E o 3π sobre 2, que é o 270 graus aqui embaixo. Então, quem é o seno de 3π sobre 2? É exatamente quando eu projeto no eixo Y, ele já está no eixo Y. Então, o valor dele é menos 1. Beleza? Esses valores que são notáveis também, eles são, para mim, eu acho, não sei se os alunos, eu acho que os alunos confirmam isso. São mais difíceis esses valores, né? De aprender. Eles são mais difíceis de ver. E agora vamos fazer então tudo igual para o cosseno. Quero fazer o cosseno de 0, o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π e o cosseno de 3π sobre 2. Faltou dizer o de 2π, né? O seno de 0, o 0 e o 2π, eles estão no mesmo lugar. Então, o seno de 0 e o seno de... O arco 0 e o arco 2π são iguais, são côngruos.
E arcos côncavos têm o mesmo valor. Então, quando eu escrevo seno de zero, eu estou falando a mesma coisa para o seno de 2π, que é quando dá a volta aqui. Por isso que eu não dei a volta inteira, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e volta para o zero, que é o 2π. Então, o que é o cosseno de zero? Então, vamos lembrar, de novo, o zero. Agora, a minha referência de cosseno é o eixo x. Então, o eixo x, ele está aqui é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, é o valor máximo do cosseno, o valor intermediário e o valor mínimo, menos 1. Beleza? Pega o arco zero, projeta ele no eixo x. Quando eu projeto ele no x, ele já está em cima do eixo x. Então, o valor aqui é 1. Cosseno de zero é igual a 1. Vim aqui para o π sobre 2, projeta no eixo x. Onde vai dar? 0. 3π sobre 2, projeta no eixo x. Não tem como projetar, já está em cima do eixo x. Então é esse valor aí, menos 1. 3π sobre 2, projeta no eixo x. Vai dar onde? No zero. Então esses são os valores notáveis do seno e cosseno desses arcos notáveis aqui. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Tá bom, pessoal? Então recomendo que você estude muito isso, né? Isso aqui não é uma aula para você olhar agora e falar, assistir, entendi tudo. Não. Você vai entender isso fazendo. Você vai entender fazendo o exercício, praticando, vendo exercício de vestibular. A gente vai fazer aqui exercício de vestibular para você aprender a usar isso cada vez melhor. Mas printa essa tela e estuda. Falou? Vamos adiante agora, então, com equações trigonométricas. Por que eu posso fazer equação trigonométrica? Porque, ó, o que é uma equação trigonométrica? É isso aqui que está aqui, ó. É quando a variável está associada a uma relação trigonométrica, como seno, ou cosseno, ou tangente, ou qualquer outra. Então, o que é resolver cosseno de x igual a meio? É achar qual é o valor de x que tem cosseno igual a meio. Repete comigo, o que eu quero achar aqui? Qual é o valor de x, ou seja, qual é o arco x, cujo cosseno é meio. Difícil, né? Vamos falar de novo? Cosseno de x igual a meio, essa é a equação. O que eu quero achar? Qual é o valor do arco cujo cosseno é meio? Só falando eu já resolvo. Isso aqui não é que nem uma equação de segundo grau, primeiro grau, que você tem que passar para lá, primeiro membro, segundo membro. Também vai ter dessas, mas assim, essa daqui é uma equação trigonométrica que a gente chama de trivial, imediata, porque eu faço ela olhando para cá. Então vamos lá, eu estou no cosseno, não estou? Então cosseno eu estou aonde? No eixo x. Procura aqui nesse eixo o valor 1 meio. Você vai procurar aqui no azulzinho, ó. Então se você printou esse ciclo aqui, você vai encontrar o valor de 1 meio, se você não está vendo que está muito pequenininho, está aqui, ó, 1 meio. O cosseno o cosseno que dá 1 meio, que arcos que dão? Que arcos que trazem para esse lugar de projetando do arco para o eixo x? Que arcos que projetam aqui? Esse que projeta para cá. A gente está fazendo projeção assim. E esse daqui de baixo. Ó. Então, qual é a solução dessa equação? Esses dois valores aqui, ó. Que são quem? Os 60 graus e o 300 graus. E em radianos? Π sobre 3 e 5π sobre 3. Vou passar uma borracha aqui para você enxergar melhor. Então, essas duas aqui, esse arco e esse arco, são a solução dessa equação. Então, professor, só isso? Sim, é simplesmente visual. Né? É interpretar qual o cosseno que dá 1 meio. Claro, lá quando eu sabia triângulo retângulo, quando eu estudei triângulo retângulo, eu sabia só os valores do triângulo retângulo, eu sabia que era os 60 graus, né? O cosseno de 60 que dava 1 meio. Então é o π sobre 3. Só que agora, com a expansão do ciclo trigonométrico, o que eu descubro? Eu tenho outro aqui embaixo, no quadrante 4, que é o 5π sobre 3. Então essas são as soluções dessa nossa equação aqui. π sobre 3 e 5π sobre 3. Mas não tem uma resolução, passa para o primeiro membro, segundo membro, passa a dividir. Não, é apenas uma observação aqui desta figura aqui. Ó. O meio está aqui, e aí você tem esse arco aqui e esse arco aqui. 5π sobre 3 e 3π sobre 3. Fácil, né? Isso aqui é fácil. Claro, o que não é fácil? Não é fácil decorar isso. Não é fácil você aprender isso aqui. A hora que você aprende isso, cara, aí você vai resolver isso aqui tranquilamente. Então, um aluno que sabe trigonometria, sabe resolver equações trigonométricas, ele tem que saber esse ciclo. Galera, eu sei que isso aqui é meio, vamos dizer, meio árido, né, para dizer uma palavra, meio duro, né, de aprender, muita coisa aqui. Mas eu acho que o objetivo de qualquer aluno é compreender esse ciclo trigonométrico. Vamos para outra, ó. Seno de x igual a menos 1. Então, onde que eu vou projetar o seno? O seno é projetado sempre no eixo vertical, certo?
Então, onde que está o seno menos 1? Aqui, ó. Esse azulzinho aqui embaixo. Ó. Seno igual a menos 1. Quem é o arco que tem o seno igual a menos 1, pessoal? Que arco que projetado para o eixo Y? Projetado é assim, quando a gente pega um arco aqui e projeta, né? Por exemplo, esse arco aqui projeta para o eixo Y. Um arco aqui projeta para o eixo Y. E vai achando esses valores aqui, tá? Então, quem é o arco que projeta aqui para o menos 1, pessoal? É o próprio arco que já está no eixo Y. Que é esse cara aqui, ó. É o 3π sobre 2 ou 270 graus. Então, o que é a solução dessa equação? Aqui só tem uma. Por que só tem uma? Por causa desses valores aqui, né? Esses valores notáveis aqui, quando eles estão... eles são um pouco diferentes, não é sempre 2, né? Então, aqui vai ser apenas o 3π sobre 2. E essa é a nossa equação trigonométrica. Então, esse é o primeiro exercício que eu quis passar para vocês. Solução a gente sempre escreve de conjunto S, né? Entre chaves, separado por vírgula os valores. E a gente vai usar sempre em radiano, tá, pessoal? Aqui, obrigatório a gente usar em radiano. Não vamos escrever equação trigonométrica em grau, tá? Equação trigonométrica a gente não vai usar em graus, sempre em radiano. A gente pode até falar, né? Ah, π sobre 3 é o 60, 5π sobre 3 é o 300, mas a gente vai sempre pôr a resposta em radiano. Outro detalhe que eu não falei, não se preocupa muito com isso agora. Na verdade, o ciclo ele tem infinitas voltas. Né? Ele tem a primeira volta positiva, a segunda volta positiva, ou a primeira volta negativa, a segunda volta negativa. Então, esses valores, eles têm outros valores na segunda, na terceira volta, que eu não vou falar agora. Então, estas equações a gente está resolvendo para uma condição específica, que é o x compreendido, olha, presta atenção nessa expressão aqui, ó. O que é isso? Compreendido entre 0 e 2π. O que significa isso? Eu estou na primeira volta positiva. O que é a primeira volta positiva? É uma volta que começa aqui no 0, tá? 0 menor ou igual a x, ou x maior ou igual a 0, e vou pegar todos esses arcos aqui, isso tudo é a primeira volta, e vou indo, até chegar no 2π. Por que eu não ponho igual ao 2π? Porque eu já tenho 0, né? Então eu estou pegando aqui todos os valores da primeira volta positiva, sem considerar o 2π. Vamos dizer que o 2π já começaria a segunda volta, tá? Então todas as equações que a gente está falando nesta aula, elas são equações que têm soluções só na primeira volta. Para equações de mais voltas, a gente tem que estudar um pouquinho mais e caprichar um pouquinho mais na linguagem, nós vamos deixar para outro momento. Vamos para o segundo exercício de fixação, que é para ordenar. É um outro exercício que confunde um pouco a galera. Então, olha só. Tem vários valores aqui. Cosseno de 90, cosseno de 0, cosseno de 30, cosseno de 225, cosseno de 120. Pus tudo em grau, para ficar um pouco mais fácil. Sei que o radiano é mais chatinho. Para com a ideia de ficar ordenando esses caras. O 90, o 0. Ah, o 0 é para pôr em ordem crescente, né? O exercício. Ah, o 0 é o menor, o 30, depois. Nada disso. Você tem que olhar o cosseno de cada um deles. Eu pus tudo cosseno, podia fazer igualzinho se fosse o seno. Nós temos que olhar aqui, então vamos treinar de novo. Quem é o cosseno de 90? Vim para cá, 90. Tá aqui o 90, o cosseno é a projeção lá no eixo X. Ó, o eixo X é o eixo dos cossenos. Onde que projeta? No 0. Cosseno de 90 é igual a 0. Já tínhamos dito isso, né? Vamos voltar para a gente ver. Aqui, cadê o 90? Π sobre 2. Cosseno de 90 é igual a 0. Tá? Já está lá. Cosseno de 90 é igual a 0. Vamos para os cosseno de 0. Opa, agora nós estamos aqui, ó, no arco 0. Projeta ele, faz essa setinha. Ah, mas não dá para fazer essa setinha indo para o eixo X, porque ela já está no eixo X. E aonde que ela bate no eixo X? Qual é o azulzinho aqui? Ó? É o 1. Então esse cosseno de 0 é 1. Agora o 30. Cadê o 30? O 30 está aqui, ó, sobre 6. Projetei ele lá para o eixo X. O que deu? Vou tirar essa setinha para você ver. Raiz de 3 sobre 2. Então esse cara aqui é raiz de 3 sobre 2. E o de 225? Lá no quarto quadrante, ó, 225. Oba! Projetei para o eixo X. O que deu? Menos raiz de 2 sobre 2. Então esse aqui é menos raiz de 2 sobre 2. E o de 120? Tá aqui, ó, 120. Quadrante 2. Então eu peguei eles em vários quadrantes, né? Peguei eles nos pontos notáveis aqui do 0, 90, entre os quadrantes, e depois no primeiro quadrante, 30, o 225 aqui no terceiro quadrante, e o 120 aqui no segundo quadrante. O cosseno, projetei ele aqui, vai bater aonde? No menos meio. Pessoal, agora é só anotar. Ó. Eu até marquei, ó, vamos marcar de novo? Ó. Menos raiz de 3, aliás, menos raiz de 2 sobre 2, tá aqui, é esse aqui, ó. Então que ponto que é esse aqui? Vamos pôr aqui de preto, ó.
Esse aqui é o D. Quem que é esse menos meio aqui, ó? Menos meio é o E. Quem que é esse aqui, o zero? É o A. Depois, aqui eu não marquei, cadê? O 30 era a raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó. Então o 30 é o C, tá certo? E o último era o cosseno de... Ah, é o cosseno de zero, né? O cosseno de zero tá aqui, ó. Que é o valor do B, que dava 1. Já tá em ordem, né, gente? Porque, olha só, isso aqui é o eixo X. O eixo X está ordenado, né? Ele tá voltando para lá, né? Então ele tá aqui no menos 1, no 0 e no 1. Então, quem são... Vamos colocar esses valores em ordem. O D é menor que o E, que é menor que o A, que é menor que o C, que é menor que o B. Pronto, olha que fácil. Brincadeira, não é fácil não. Eu concordo que isso daqui não é fácil, mas dá para fazer, né? Dá para entender. Eu espero que você esteja entendendo. E acho que, de novo, vou dizer, pausa a aula, dá uma estudada, tenta fazer, tenta pensar. Volta o exercício e começa a ler de novo, repete. Talvez repetindo você vai aprendendo melhor. E vamos para o último exercício de fixação. Opa, último não, penúltimo exercício de fixação. Nós vamos usar aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer lá no primeiro slide. Vamos voltar lá para o primeiro slide. Aqui, ó. Quando a gente tem esse triângulo retângulo aqui, pessoal, vamos voltar para cá, né? Triângulo retângulo, eu vou pintar ele de amarelo. Bom, esse daqui. Todo triângulo retângulo, então aqui é M, aqui nós temos N, essa medida N aqui, e aqui a hipotenusa que é 1. Lembra o teorema de Pitágoras? Nós já vimos também numa aula aqui. Como que é o teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Ou aquela formulação que os alunos não conseguem, ficam com dificuldade de repetir. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que vai estar dizendo aqui? Que m ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 1, não é isso? M ao quadrado mais n ao quadrado igual a 1. Não é isso? O que é o m? O m era o cosseno. E o n é o seno. Então nós vamos dizer, vamos inverter a ordem aqui, o n primeiro. Vamos dizer que o seno de alfa ao quadrado, olha como eu escrevo, hein? Cuidado quando a gente escreve seno de alfa ao quadrado. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Seno de alfa, tudo ao quadrado. Se eu não ponho parênteses, o quadrado fica no ângulo, né? Fica no arco. Não pode. Ou eu vou escrever assim, ó. Para dizer que o quadrado está no seno, eu vou pôr ele aqui, ó. Então a gente vai usar mais esta e essa daqui não tanto. Então, seno ao quadrado de alfa, que é o n ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Isso daqui, pessoal, vou fazer um retângulinho aqui em vermelho. Opa. Vermelho, não azul, prof. Aqui, ó, vermelho. Isso daqui é a relação fundamental. Vou até trazer de perto. Era para eu falar lá no começo, eu acabei esquecendo. Isso aqui é a relação fundamental. O que é a relação fundamental, então? Para qualquer ângulo alfa, isso não vale só para ele. Para qualquer arco alfa, se você pegar o seno e levar ao quadrado, pegar o cosseno e levar ao quadrado, somar, vai dar quanto? 1. Que mágica, hein? Vamos fazer uma prova, vamos fazer um exercício para fixar isso? Como que fica, ó? Aqui, ó. Exercício de fixação 2. Um arco alfa pertence ao quarto quadrante. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Quarto quadrante. Aqui está o ciclo trigonométrico. Aqui está o eixo dos senos. Aqui está o eixo dos cossenos. Quarto quadrante. Então eu estou aqui no Q4. Tem um arco aqui no quarto quadrante. Um arco alfa. Beleza? Está falando que o cosseno dele é 12 sobre 13. Beleza? O que é o cosseno? Projeta no eixo dos cossenos, no eixo X. Então, isso aqui é 12 sobre 13. É isso que ele está falando. Tá? Agora, vamos pensar como é que a gente usa a relação fundamental? Vamos trazer ela de lá de novo? Como é que eu escrevi agora? Peguei o seno de um ângulo e levei ao quadrado. Peguei o cosseno de um ângulo e levei ao quadrado. Somei, isso aqui dá 1. Então ele vai perguntar, qual é o valor do seno? Eu vou resolver através da relação fundamental. Esse exercício de fixação é para usar a relação chamada de relação fundamental. Um exercício fácil, hein, gente? Esse é fácil. Vamos lá, eu quero calcular o seno de alfa. Tá aqui seno ao quadrado, então não vou mexer aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno de alfa ao quadrado. Ah, mas o cosseno é 12 sobre 13. Beleza. Então, se o cosseno é 12 sobre 13, aqui, ó, vou grifar aqui.
É só eu substituir esse cosseno de alfa por 12 sobre 13 e elevar ao quadrado. Vamos escrever isso? Vai ficar como? 12 sobre 13 ao quadrado. Igual a 1. Nossa, que chata essa conta, né, pessoal? Eita, calma. 12 sobre 13. Vamos fazer isso aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais 12 ao quadrado, 144. 3 ao quadrado, 169. Isso vai dar igual a 1. E agora, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Uma coisa ao quadrado mais isso igual a 1. Passa o número lá para o segundo membro. Vai ficar como? Seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 144 sobre 169. Subtração aqui de frações, né? Números racionais, vamos lembrar como é que faz. Faz o MMC, aqui é 1, aqui é 169. Regrinha de ouro, 169 dividido por 1, 169 vezes 1, 169, menos, regrinha de ouro, 169 dividido por 169, 1 vezes 144, 144, e 169 menos 144 vai dar 25, que número bonitinho, sobre 169, números quadrados perfeitos. Vou continuar aqui em cima, ó, de outra cor, para você não se perder. Então, o que eu tenho? Vamos escrever de novo. Seno ao quadrado de alfa igual a 25 sobre 169. Como é que eu acho o seno de alfa? Tira a raiz. Seno de alfa igual... E atenção, pessoal aí do ensino médio, pessoal do Enem, pessoal da FUVEST. Mais e menos, porque quando a gente tira a raiz quadrada, a gente tem o valor positivo e o valor negativo. A raiz quadrada de 25 sobre 169. E isso é quanto? Mais e menos. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 169 é 13. Então, quem é o valor de seno de alfa? Mais 5 sobre 13 e menos 5 sobre 13. Professor, por que deu duas soluções? Ué, gente, porque quando a gente está no seno, a gente pode ter um cara que seja positivo ou um cara que seja negativo. Aí que entra a condição do problema, que é a mais importante. Não é a mais importante, mas é uma condição que eu tenho que prestar atenção. Ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, quem que é o seno? O seno não é a projeção no eixo Y? Aqui, ó. O seno é a projeção no eixo Y. No quarto quadrante, o nosso seno, que sinal que ele tem? Positivo? Não. Ele está aqui embaixo. Então ele é negativo. Isso aí, pessoal. Então esse mais aqui, eu vou desprezar. E qual vai ser a solução, então? Qual vai ser o valor do seno de alfa? Não tem solução aqui. O valor do seno de alfa pedido no problema. O menos 5 sobre 13, o mais 5 sobre 13 eu descarto, porque porque o arco está no quarto quadrante, o seno é negativo. Então eu só fico com a resposta negativa, que é menos 5 sobre 13. Alô, pessoal? Aí que bonitinho, hein? E vamos para o último exercício de fixação, né? Para a gente acabar essa aula que já ficou longa, que é uma equação de segundo grau com uma equação trigonométrica, mas de segundo grau. Como é que a gente vai fazer isso? É 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1. Primeira coisa que você tem que aprender a ver, gente. Isso é uma equação de segundo grau das mais fáceis que você já conhece. Ah, mas eu não entendo aqui. Pensa se o cosseno de x, vamos fazer uma troca de variável que a gente fala. Cosseno de x fosse a letra m. De conta. Então, o que é o cosseno ao quadrado de x? É m ao quadrado. Como é que vai ficar essa equação, então? 2m ao quadrado. Menos cosseno de x, m. Menos 1 igual a 0. Gente, essa equação foi transformada nessa. Só troquei as letras. Só troquei as letras? Não. Eu fiz uma substituição de variável, que é o cosseno de x eu chamei de m. Para quê? Porque essa aqui fica mais fácil de eu ver, né? Eu já consigo resolver. Vamos resolver? Fórmula de Bhaskara. Vamos lá. M igual menos b. Então, o a é 2, o b é menos 1 e o c é menos 1. Menos b, menos 1. 1. Mais e menos. Raiz quadrada. B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4, vezes A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. Vou fazer um pouquinho devagar aqui. Tudo dividido por 2A. 2 vezes 2. M igual 1 mais e menos. Vem comigo. 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Tudo isso aqui vai dar menos, vezes menos, vai dar mais. Vai dar 1 mais 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. 1 mais 8. Certo? Aí com calma, hein? Segue aí, você não pode perder essa. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Segue aqui. 1 mais e menos. 1 mais 8, 9. Raiz de 9, 3.
Fui rápido, hein? Sobre 4. Oba, duas soluções. O m pode ser 1 mais 3, que é 4, dividido por 4, que vai dar 1. Ou o m é 1 menos 3, que é menos 2, sobre 4, que é menos meio. Ah, beleza. Agora então eu cheguei no valor do m, que é 1, ou m, que é menos 1,5. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ajeitar a lousa, para a gente ter mais espaço. Quem era o valor do m? Quem era o m? A substituição de variável que eu fiz era o cosseno de x. Ah, então quer dizer que o cosseno de x é igual a 1, ou o cosseno de x é igual a menos 1,5. Agora a gente volta para esse tipo de equação aqui, ó, que a gente já fez. Lembra? Era só olhar essa daqui. Era só olhar o ciclo trigonométrico. Lembra? A gente fez só olhando. Né? Lembrando que ela está sempre na primeira volta positiva. Vamos voltar lá. Quem que é o cosseno de x? Cosseno de x igual a 1. Né? Então vamos pegar aqui de novo. Ó. O vermelhinho aqui. Cosseno está no eixo x. Quando que o cosseno dá 1? Aqui. Ó. Que arco que é esse aqui? 0. Então se o cosseno de x é igual a 1, isso significa que o x é 0 radiano. E o cosseno de x igual a menos meio? Vamos olhar de novo aqui, no eixo x. Cadê o menos meio? O menos meio está aqui. Ó. Quais são os arcos que levam para este cosseno? Aqui e aqui. Que arcos são esses? Este, 2π sobre 3, e este, 4π sobre 3. Ou 120, 240, mas a gente vai fazer sempre em radianos. Então aqui eu tenho x igual a 2π sobre 3, ou 4π sobre 3. Qual que é o conjunto de solução então, pessoal? Muito fácil, né? Solução igual 3 soluções. O zero, o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. Então, esta equação de segundo grau, ela vai ter esses 3 arcos como solução aqui para o nosso x. Então, pessoal, com isso a gente encerra uma aula que ficou mais ou menos longa, mas eu acho que é uma boa aula para ser estudada. Vou encerrando por aqui, pedindo que você deixe nos seus comentários aí as dúvidas, o que você não entendeu, se foi rápido demais, se foi lento demais, se ficou confuso ou se ficou claro para você. E se você gostou ou não. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, que para nós é uma grande ajuda. Tá bom, pessoal? Um abraço!